Hoje aqui no Sinta-se Bem, até para dar uma forcinha pra gente, se quiserem desabafar, ó, podem aproveitar a oportunidade. Temos uma psiquiatra aqui, Fabiana Neri. Tem horas que dão um nó na nossa cabeça, literalmente, essas situações complicadas, né? Às quais somos submetidos nas grandes cidades, sobretudo aqui em Salvador. Parece que o problema é ainda pior, mas tudo bem. O assunto central de hoje do programa é o uso de drogas e um complicador nessa história que é a internação compulsória. É um tema bastante polêmico, né? Vamos conversar sobre isso? Estão todos convidados? Começaremos em instantes. Até já. Estamos apresentando Sinta-se Bem com Olga Goulart. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Então vamos hoje tentar entender nessa situação. Os familiares, quando se deparam com situações mais complexas, né, onde já se esgotaram as possibilidades de um diálogo, de um acordo, né, junto ao paciente, é preciso termos a capacidade, né, de entendimento desse outro lado que é a internação compulsória. Eu quero saber a opinião de todos vocês, mas principalmente de doutora Fabiana Neri, que é psiquiatra, né, pode discutir com mais propriedade sobre o assunto, os prós e os contras. A busca de viver momentos mágicos e de aliviar o desconforto são alguns dos aspectos que envolvem o elevado consumo de drogas. Como o doutor Neri vive falando aqui, não é? Nada de julgamentos, né? Não é a droga que tem que ser discutida nessa amplitude toda, né? É como tratar o paciente, a pessoa que tem dependência a ela. Hoje existe a possibilidade de internar usuários de drogas sem autorização dos mesmos, chamada involuntária, né? Internação involuntária. Essa internação involuntária não é um tratamento, mas é uma tentativa de mobilização para proporcionar o início de um tratamento. Com a desintoxicação, ele pode voltar, né, a ter condição de decidir o que é melhor para si e poderá também optar pelo tratamento voluntariamente. Somente pessoas de ligação consanguínea é que podem solicitar essa internação involuntária, que também nessas circunstâncias pode ser necessário o uso de medicação para o transporte desse paciente até uma clínica, sendo necessário o acompanhamento médico também em alguns casos. A decisão é muito difícil, mas, como eu falei no início, né, esgotando todas as outras possibilidades, há de se avaliar, não é? Eu acho que é até válido. E mais, existe um momento da doença que qualquer opção é melhor do que deixar o dependente continuar a sua busca desenfreada pela droga. A gente viu aí situações, né, recentemente na mídia televisiva, onde a mãe, com inconformidade com seu filho, né, que fugia do controle dele mesmo, a necessidade pela droga, ele pedia para ser acorrentado, para não sair de casa e para resistir àqueles primeiros momentos de abstinência, que a situação é muito complexa. Mas enfim, vamos conversar com quem entende do assunto. Fabiana Neri, querida, tudo bem? Tudo bem, Olga, é um prazer estar aqui com você novamente. Prazer todo meu, Fabiana. E a situação do trânsito complicada para você também? Foi difícil chegar aqui hoje, não? Olha, tentaram de todas as maneiras fazer com que eu não chegasse, mas eu desviei de um lado, desviei do outro e cheguei. Infelizmente eu não tenho essa mesma capacidade. Eu sou meio... Eu circulo muito num lado da cidade, não tenho essa capacidade de buscar vias alternativas, mas enfim, hoje tem os aplicativos, né? O Waze, que às vezes te orienta, e ficar sintonizado na metrópole também, não é, gente? A questão do Waze é que ele te mostra onde está engarrafado, quando todas as vias estão engarrafadas. Se você não conhece muito bem a cidade, você corre o risco de se embolar ainda mais. Bom, mas tirando isso, que se sobrar um tempinho do programa, eu quero conversar com você sobre esses elementos todos, né, que interferem tanto no nosso humor, na nossa capacidade, assim, de ter paciência, porque nós somos, né, o ser humano é um misto de sentimentos, de raiva, de explosão e de tudo mais. E tanto no atendimento, né, nos lugares que a gente frequenta, quanto nos serviços de um modo geral, a própria política, a situação caótica do trânsito, parece que eles vão testando o nosso limite. Chega num ponto que a gente se depara com cenas assim de explosão muito frequentes no trânsito, nas unidades de atendimento, no supermercado. Você fala, meu Deus, eu tiro o chapéu, viu? Porque eu até entendo porque a pessoa chega nesse limite. Nós todos temos esse limite. Mas vamos ver se dá tempo de chegar lá. Vamos falar aqui dessa internação compulsória. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, Fabiana.
Você abordou de uma maneira bem didática a questão que a gente tem que definir a diferença entre internação compulsória e internação involuntária, né? Então, a indicação de uma internação involuntária, ela é feita a partir da família que leva o paciente para ser avaliado por um médico psiquiatra, e o médico determina se aquele paciente tem ou não indicação de internar. Em geral, as internações, isso pode variar um pouco, mas em geral seria risco para si, risco para terceiros ou impossibilidade de realizar o tratamento ambulatorialmente de maneira segura. Essas seriam as 3 indicações mais gerais. Então, nesse aspecto, quando o médico identifica que o paciente está sem condições de ajuizar, ou seja, de naquele momento decidir o que é melhor para ele mesmo contra a vontade do paciente, você procede uma internação involuntária para que o paciente possa ser tratado e possa melhorar, porque naquele momento ele não tem condições de decidir por ele mesmo. Tá. A outra questão é uma internação compulsória, determinada por um juiz, prevista em lei e que não passa por uma avaliação médica. Necessariamente é o que está acontecendo, por exemplo, no governo do Rio. Do Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro. São Paulo também parece que houve... Eles estão iniciando, né? Mas ainda não chegou ao veredito final como o Rio de Janeiro já está aplicando. A grande questão, a discussão em torno dessa questão da internação compulsória é que a maioria daqueles pacientes e indivíduos que estão lá na Cracolândia são moradores de rua. Se você interna compulsoriamente contra a vontade dele e sem nenhum apoio familiar e sem algum suporte social que ele possa retornar, invariavelmente ele vai voltar para onde ele veio, para a rua. Na rua, com as pressões que você tem de falta de segurança, falta de comida, falta de abrigo, falta de emprego, é muito difícil que ele não volte exatamente para o mesmo local onde ele estava antes de ser retirado para a internação compulsória. Então, talvez a internação compulsória seja uma pequena parte de uma cadeia de ações que tem que ser feita para essa população que está em risco morando na rua e usando crack. Verdade. E muitos deles, inclusive, né? Porque quando você tenta, se você inicia o tratamento, né, em casa, os familiares conseguem convencer a pessoa de iniciar o tratamento, as recaídas são muito frequentes, né? E muitos que se queixam dos familiares irem atrás, dos próprios líderes religiosos, né? As igrejas e tudo mais também irem à procura. Tem outros que a família acaba se cansando e não vão atrás. E eles sentem isso. Eles ainda assim, com toda a situação, com toda a periculosidade que envolve, né, uma situação dessa, eles ainda ficam na esperança, nos pequenos momentos de lucidez, de que alguém vá à procura deles e que de uma forma ou de outra haja essa determinação, seja por via judicial ou da própria família, de fazer essa internação. Porque o sofrimento é muito grande, tanto para quem quer tentar largar a droga, mas também para aquelas pessoas que estão já dentro dela, né? Sem dúvida. E uma das coisas que eu acho que as famílias ficam muito mobilizadas eu não vou internar de forma involuntária ou à força, no dito popular, porque depois ele vai ficar com raiva de mim ou ele vai se afastar mais de mim. Não é o que a gente observa. A gente observa que muitas vezes a internação involuntária, com apoio familiar, é uma das poucas chances que o paciente tem de iniciar um tratamento e a partir dali, por vontade dele, começar um tratamento. Mas enquanto você não consegue afastar ele da substância, principalmente aí do crack, cocaína, que são as substâncias que têm um poder de dependência maior, você não consegue dar chance para aquela pessoa começar a fazer um tratamento. Então, essa quebrada, essa interrupção do uso, e isso geralmente você tem que fazer em ambiente clínico, hospitalar ou confinado de alguma maneira, protegido de alguma maneira. Se você não faz isso, você não consegue dar início ao tratamento. Bom, essa internação involuntária, como nós dissemos aqui na introdução do programa, ela só pode ser feita com algum tipo de ligação consanguínea, né? Exatamente. Os familiares, eles têm que ser responsáveis pela internação, e não só responsáveis, eles vão participar do tratamento, porque esse paciente ele vai voltar para o âmbito social e para o âmbito familiar. Então, preparar essa família de como lidar com esse paciente, quais são os fatores de risco, como evitar condutas que possam ser uma questão que possa associar uma recaída. Então, na verdade, essa família também é tratada, porque ela chega desgastada dentro de uma clínica ou de um ambiente de internação. Então, é super importante isso. Além do que, tem que ter uma pessoa que seja responsável por exemplo, levar o paciente de licença, retirar o paciente depois da alta. Ele tem que ter algum suporte. É muito difícil um paciente conseguir fazer um tratamento quando ele não tem nenhum tipo de suporte familiar ou social. Ok. Eu tenho mais algumas questões, mas antes a gente fala com o Francisco, que está na linha 2. Olá, Francisco.
Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu tenho ligado para a Metrópole aí ultimamente, sobre um questionamento de uma casa de show que tem aqui no Jardim Brasília. Inclusive nós já estamos vários processos na SUCOM e a SUCOM até hoje não tomou uma decisão. O seu parecer é de nos prejudicar o cidadão. Agora ele está esperando com a mudança do prefeito e o novo superintendente da SUCOM tome uma posição mais decidida de interferir que na área residencial não pode ter bar. E os moradores aqui do Jardim Brasília, a comunidade Jardim Brasília, estão sem dormir nos finais de semana, de quinta, sexta e sábado. Agora mesmo, recentemente, na sexta-feira passada, o bar funcionou até 3 horas da manhã. Carro na rua, com som ligado, dando arrancada, o pessoal gritando, e a nossa rua virou um verdadeiro mictório. Inclusive até sinalizaram na rua, botaram junto no poste o Art Closer, como se fosse um sanitário público. É uma situação difícil. Verdade. Eu já escutei essa queixa, inclusive, aqui no jornal, viu? Eu acho que vocês têm mesmo que se mobilizarem nesse sentido, né? A vizinhança toda, pleitearem junto aos órgãos responsáveis, né? Colaborar até, porque de fato a cidade vive problemas muito graves, e como a gente tem ouvido, né, dos especialistas em política, não vai ser num estalar de dedos que vai se dar conta de tudo que existe para ser feito, não. Nós vamos ter que ter um pouquinho de paciência e colaboração também. É o que você está fazendo agora, mas registrar, formalizar isso nos órgãos responsáveis. Bom, Carlos Taxista está dizendo pra gente, ele está ali ele disse que o trânsito na rodovia, não disse qual a rodovia especificamente, está completamente travado. Ok, Carlos, muito obrigada. Se você também está em algum ponto da cidade identificando esse caos, né, que hoje a cidade viveu, puder colaborar conosco, daqui a pouquinho provavelmente a situação piora muito mais, né, em função do horário de pico, esteja à vontade. Nosso assunto do Sinta-se Bem é o uso de drogas e a internação compulsória. Doutora Fabiana Neri, psiquiatra, é a nossa convidada. Eu vou informar os nossos canais de participação. 3505-5000 é o nosso telefone, o fax 3505-5040 e o nosso portal é o metro1.com.br. A propósito, nós estamos já com quase toda a lotação, né, esgotada no programa Sinta-se Bem do dia 3, lá na Livraria Cultura, um programa como nos anos 50, né, um programa de rádio com a participação do auditório, que é aquela delícia que quem já viveu sabe, é uma tarde, é um dia muito agradável, né, que nossa programação inteira, desde cedinho até o último programa da gente vai ser transmitido de lá. Fica o convite a todos vocês, o Sinta-se Bem será no mesmo horário como os demais programas, de 4 às 5 da tarde. Façam sua inscrição nesse dia, o nosso tema, nós vamos conversar com uma nefrologista, falar da saúde do nosso rim, e uma nutricionista também. Vamos tentar identificar quais são os absurdos, né, que nós estamos cometendo e tentar estabelecer um plano legal. E o legal dessa nutricionista é que ela faz um plano mais prático pra gente, né? Que não é uma coisa complexa demais, né? Congelamento de coisas, para facilitar a nossa vida, que é uma correria. A gente quer comer bem, quer comer de forma saudável, mas na prática tá ficando cada dia mais difícil. Então nós vamos tentar melhorar essa situação. Vai ser uma tarde agradável e se inscreva lá, metro1.com.br, não deixe de fazer a sua inscrição. Combinado? Moreira tá na linha 3, tudo bom, Moreira? Oi, tudo bem, Olga? Tudo ótimo. Eu queria uma informação sua e também da entrevistada, é o seguinte: eu tenho um problema na minha casa, na minha rua, que é um problema de um rapaz que tem um problema, ele é um doente mental. No caso de uma pessoa que tem um problema dessa ordem, ela também não pode ser presa na internação de compulsória, compulsória, aliás, porque é um problema que a gente tem e que ninguém resolve. A polícia não resolve, a SAMU não resolve. E esse rapaz, ele fica lá, ele suja as portas de todo mundo, ele xinga, ele faz as obscenas, e a gente fica sem poder fazer. A gente não pode... eu já expulsei ele lá um dezenas de vezes, mas ele volta. E não tem saber fazer. Liga para a polícia diz que é com o SAMU. Liga para o SAMU diz que é com a polícia. E a gente não sabe fazer. Pegar a garrafa, levar lá, não dá. E eu queria que vocês me orientassem para poder fazer. Moreira,
nesse caso, a família tem que se responsabilizar em relação ao tratamento do paciente. Se realmente houver um caso de transtorno psiquiátrico, às vezes você pode ter uma questão de um retardo mental, uma inadequação social por uma questão cognitiva e não necessariamente de um transtorno mental, mas independente disso, existem centros adequados para o tratamento de um paciente que está apresentando qualquer tipo de distúrbio de comportamento. Mas necessariamente a família tem que ser responsabilizada. Em relação especificamente ao que você está falando, a comunidade pode se mobilizar e solicitar que a família tome alguma atitude em relação a isso. Caso a família se negue, existem órgãos competentes da prefeitura, como o Conselho Tutelar, que pode não só atuar em relação a menores, mas também aos incapazes, Ministério Público. Então, esses órgãos podem ser acionados caso a família esteja negligenciando o atendimento ou cuidado desse paciente. Ok. Bom, para vocês que estão me perguntando aqui, o nome dos meus entrevistados desse dia 3, lá na Livraria Cultura, serão Catarine Quadros, que é a nefrologista, e Tamires Drummond, a nutricionista, tá legal? E tem várias pessoas que já passaram por aqui ou que são colaboradores, que são anunciantes aqui da Rádio Metrópole e querem comemorar conosco esses 13 anos, que estão mandando muitos presentes pra gente, obviamente serão repassados a vocês em forma de sorteio por lá, viu? Não percam não, vai ser muito legal. Ebana tá dizendo aqui que o trânsito na Garibaldi, sentido Lucaia, tá muito parado, totalmente congestionado. No sentido contrário, está fluindo, lentamente, mas fluindo. Luciana diz, doutora, meu filho tem 15 anos, é usuário de droga, no qual meu marido não suporta a barra, né, que ele está passando, né? Ele se separou de mim, eu estou tentando a internação dele, mas ele não quer. Ele já vendeu tudo que tinha dentro da nossa casa para comprar droga, não sei mais o que eu faço. E assim como eu, muitas mães, né, passam por situação semelhante. O que fazer? A gente estava conversando sobre a questão da internação involuntária. Então, se o seu filho, nesse momento, está tendo condutas de risco para ele ou para terceiros, se envolvendo com bandidos, indo para a boca de fumo, vendendo artigos que não lhe pertencem. Então, isso são condutas de risco para ele ou até para outras pessoas que estejam próximas. Isso é uma indicação de fazer uma internação, mesmo contra a vontade do paciente. Desde que essa internação tenha um cunho terapêutico, que seja feito num ambiente onde possa proporcionar um tratamento adequado médico. É isso, doutora. Tem esse ambiente, o Estado fornece isso, porque o que a gente sabe em termos de clínicas particulares é que é um tratamento bastante oneroso e muito fora do alcance da maioria da população. O governo teria como prestar esse tipo de atendimento. Em Salvador, nós temos uma carência de leitos psiquiátricos pelo Sistema Único de Saúde, não só em Salvador, mas no Brasil de uma maneira geral, após a reforma psiquiátrica que estimulou a extinção dos leitos psiquiátricos. Hoje, já existe um movimento que demonstra que a reforma psiquiátrica não foi feita da forma adequada. O objetivo não era desinstalar os hospitais, mas o objetivo deveria ter sido, na verdade, equipar os hospitais, aprimorar os hospitais e não simplesmente desistir deles. Uhum. A internação, ela é um instrumento necessário em determinado momento do tratamento do paciente. Não é para todo mundo, mas ela nunca vai deixar de existir. Um familiar que tem um paciente agitado ou com uma doença grave ou com uma situação como essa mãe tem em casa, sabe da importância que é ter um local protegido com atendimento médico para que aquele paciente possa ter uma chance de sair daquele sintoma, daquela crise ou daquela doença. Uhum. Então, para pacientes adolescentes é um pouco mais difícil, mas existem CAPs em Salvador que são especializados, é o CAPS-I, que são CAPs especializados em criança e adolescente. E lá nesses CAPs eles podem encaminhar. Uhum. Não é o mais comum a gente internar adolescentes em ambiente hospitalar para adulto. Deve-se haver, idealmente, é que haja uma diferenciação ou alas especiais. Entendi. Aqui em Salvador não existe. Não temos. Porém, nós temos leitos de observação, aonde esse paciente de alguma maneira pode ficar em observação durante algum tempo, ou uma ala onde tenham pacientes menos agitados. Existe, não é impossível, é um pouco mais difícil realmente. E é uma situação complexa, né? Porque o paciente, quando chega nesse estágio, né, onde uma mãe já não tem mais absolutamente controle nenhum sobre as ações dele, enfim, ele está se colocando em perigo, colocando também os familiares em perigo, enfim. E o tempo para que se consiga uma unidade dessa talvez não seja o ideal para essa mãe. Tem como, por exemplo, judicialmente ela requerer isso, doutora?
Através do Ministério Público, sim. Porque qualquer questão relacionada à saúde, aonde você não esteja conseguindo ter uma assistência adequada e ficar comprovado via relatórios ou depoimentos médicos de que aquele procedimento, isso vale para qualquer coisa, não só para internação, não esteja sendo provido, e ele é extremamente necessário, vai fazer uma diferença em relação à evolução do paciente, você pode requerer junto ao Ministério Público. Não é uma certeza, isso vai ser avaliado, mas esse seria o canal. Ok, para vocês que estão fornecendo para a gente informações do trânsito, muito obrigada. E Laís Rocha, nossa jornalista, dá notícias mais fresquinhas, direto da redação. Laís Rocha para o Sinta-se Bem. Fica até difícil a Laís dar essa notícia toda, praticamente caótica a cidade inteira, todas as vias, né? Via alternativa não há, não existe. É exercitar mesmo a nossa paciência. Olha, quero dar um recadinho para vocês, quem mandou esse recado foi o Marcos Machado, ele é licenciando em Pedagogia pela Universidade Federal da Bahia e ele está convidando todos. Está um pouquinho longe ainda, é em maio, mas para vocês que são mais organizadinhos, já coloca na agenda que é uma visita bem legal, é uma exposição cujo nome é O Lugar da Criança, a criança do lugar. Nela você vai ter ambientes pensados nas diferentes fases do desenvolvimento da criança, né, do desenvolvimento infantil, bem como materiais, objetos e espaços destinados a elas, né, da creche até a pré-escola. Então vocês vão conhecer também ideias diferentes de confeccionar e organizar esses ambientes para favorecer o processo de aprendizagem dessas crianças. Vão ser utilizados materiais reciclados ou não, e que tornem, né, esses ambientes bem acolhedores e que promovam uma vivência lúdica, enriquecedora para as crianças. Então, isso vai acontecer, essa instalação artística, né, O Lugar da Criança, a criança do lugar, será na Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia, ali na FACED, na Reitor Miguel Calmon, no campus do Canela. Agende aí dia 16 e 17 de maio. Não se esqueça, tá bem legal. É uma organização da professora Marlene e dos alunos de disciplina Educação Infantil e Práticas Educativas. Fica aí o nosso convite para vocês. Registrem na agenda aí. Aliás, é do dia 16 agora de março, que já está em curso, né? Até 17 de maio. Não é 16 e 17 de maio, não. Já começou e vai até 17 de maio. Então pronto, já pode se organizar, levar a criançada aí para os papais e mamães que são adeptos, né, a esses ambientes legais, diferentes, já podem lá pegar umas ideiazinhas, levar os pimpolhos para conhecer um espaço mais apropriado para eles. A gente faz uma pausinha para o intervalo comercial, mas voltamos já. Estamos apresentando Sinta-se Bem com Olga Goulart. Sinta-se bem, sinta-se bem, sinta-se bem. Estamos de volta hoje no programa. Nossa conversa sobre o uso de drogas e internação compulsória ou voluntária também, né? Que são duas situações um pouco diferentes. Como é que a família deve se comportar, né? Diante da complexidade de uma situação dessa, né? Obviamente todos querem o melhor para os seus filhos e você fica achando que tomando uma medida, seja na compulsória ou mesmo na voluntária, você vai ferir, você vai acabar com essa relação lá na frente. Muito pelo contrário, doutora Fabiana diz que na maioria das vezes o relato é exatamente o contrário, né? Os supostamente viciados em drogas se sentem extremamente agradecidos pela atitude, porque foge muito do controle deles, não é, doutora? Foge. Em geral, você tem que pensar que quem mais está sofrendo com toda essa situação, apesar de não dizer ou de não afirmar isso, é o próprio paciente. Na verdade, no momento que você afasta o paciente da substância tóxica, você tem a chance de tratar, porque até então nem a chance você tem. Então, dentro de um ambiente seguro e de um ambiente aonde ele esteja a salvo, protegido, você vai poder iniciar um trabalho psicoterápico, você vai poder fazer uso de medicações que vão diminuir a abstinência, os sintomas de abstinência, que é exatamente o que faz com que o paciente queira procurar novamente a droga. Então você tem atitudes específicas, ações específicas que podem ajudar esse paciente. Enquanto ele estiver na rua usando, muito difícil de alguma coisa ser feita. Muito mesmo. Tânia disse que o trânsito na Vasco da Gama, sentido Lucaia, também se encontra muito lento. Carmen, eu acho que nós vamos ter que mudar essa quarta-feira, viu? Tá agorando aí essa quarta-feira. Vamos mudar o dia? Uma hora a gente vai acertar. Um beijo, querida. Tem a Patrícia dizendo pra gente, doutora, que tem um tio que foi internado no centro Nelson Pires para tratamento de alcoolismo.
passou por 2 meses internado, hoje com 3 meses já fora de lá, ele se sente muito bem, não usa mais os medicamentos e é muito bom mesmo a família ajudar as pessoas que estão precisando, seja de uma forma ou de outra, mas não deixar o caso de lado. Isso é super importante, até porque você não sabe quantos ciclos de tentativa de parada e de recaída aquele paciente vai sofrer. O importante é sempre ter uma postura continente e de suporte. Isso não quer dizer que você vai aceitar todas as atitudes daquele paciente. É importante o limite também nesse aspecto. Mas no momento que o paciente sabe, mesmo que tudo dê errado, eu posso pedir ajuda. E eu sei que a minha família vai me apoiar num tratamento, numa internação, no uso de medicação. Isso é importante. Ele tem que saber para onde ele pode voltar quando ele precisar. E mesmo que ele não queira voltar, a família tem que saber qual é o momento de atuar também nesse aspecto. Muitas vezes chega a uma situação onde não existe volta, onde ele se envolve com crime, onde ele sofre um acidente por estar dirigindo embriagado, por exemplo, ou porque estava numa boca de fumo e foi confundido com um traficante e acaba sendo baleado. A gente escuta essas histórias todos os dias. É uma linha muito tênue, né, doutora, entre você reconhecer a necessidade disso e tomar a decisão. Em que momento isso deve acontecer? O que você orientaria as famílias? Eu acho que o norte para essa decisão deve ser prejuízo que está se observando no paciente ou o que ele está fazendo em relação às pessoas que o cercam. Então, existe um limite onde é possível a tentativa do tratamento ambulatorial. Tem pacientes que chegam de maneira voluntária. A gente tem aqui o CETAD, coordenado por Dr. Nery, que é um centro de excelência no tratamento de álcool e drogas aqui em Salvador, localizado ali no Canela. Mas, se o paciente não está no momento de ter a consciência de querer se tratar, ou naquele momento ele não consegue, isso é importante, não fazer, como você colocou no início, um julgamento ou uma valorização daquilo. É uma doença e tem que ser tratada como tal. Ele não quer se ajudar, ou isso é falta de caráter, não. Em primeiro momento, até que se prova o contrário, sempre é uma doença passível de tratamento e que necessariamente precisa de ajuda. Exato, porque o que se ouve dizer aí, né, na inocência das pessoas, né, na falta às vezes de informação mesmo, é de que o envolvimento a partir de certo ponto, né, tanto no crack como na cocaína ou outras drogas, né, cuja dependência é muito maior, são irreversíveis. E nada é irreversível, né? Absolutamente nada. Eu tenho um caso super interessante de um paciente que bebeu compulsivamente por mais de 40 anos. Não, 30 anos. Ele tinha 40, ele bebia desde os 10, 12 anos. E já tinha feito diversas internações. E era um paciente que já tinha muito comprometimento. Ele já tinha tido várias doenças clínicas associadas ao alcoolismo. Ele saía da internação no dia e bebia no mesmo dia. E a família, sempre orientada pela equipe médica e multidisciplinar que acompanhava o paciente, sempre soube a hora de internar, a hora de cuidar, a hora de trazer de novo. Um belo dia, depois da 7ª internação, esse paciente parou de beber. E está assim há 2 anos e meio. Então, nunca desistir. A gente não sabe qual é o momento que isso vai acontecer, mas tratar até que esse momento surja é importantíssimo. Agora, como é que se aborda uma pessoa no auge da agressividade? Porque muitos deles, né, quando sob o efeito de qualquer substância dessas psicoativas, tem uma reação muito, digamos, explosiva, né, quando são advertidos pelos pais e tudo mais. A gente faz o quê? Os pais fazem o quê? No momento da intoxicação pela substância, que seria no momento da fase aguda, onde você tem agitação, você pode ter sintomas paranoides, o paciente pode se sentir perseguido, ameaçado, não é um momento ideal para nenhum tipo de intervenção, porque a reação é absolutamente imprevisível, né? Então, o ideal é que os pais eles podem se aconselhar num serviço de saúde. Olha, eu tenho uma questão assim em casa, meu filho está fazendo isso, eles podem procurar. E qual é esse serviço? Um posto de saúde, por exemplo, teria profissionais capacitados para esse tipo de situação? Um centro de atenção psicossocial, sim. Então você tem hoje centros de atenção, que seriam postos de saúde voltados apenas para a questão da saúde mental, que são especializados no atendimento de álcool e drogas. Então chama-se CAPS-AD, que é álcool e drogas. Então lá tem um corpo clínico, médico e de profissionais de psicoterapia, arte-terapia, enfim, uma equipe multidisciplinar que pode orientar essa família a como proceder. Existem diversas técnicas de você trazer um paciente para o tratamento, isso vai
mudar de paciente para paciente, de situação para situação, e eles podem orientar, inclusive, em relação a procede com uma internação, não procede, encaminha para uma emergência, chama a SAMU, não chama, leva para uma emergência psiquiátrica ou não. Então, nesses centros de atendimento que estão espalhados pelos bairros de Salvador, você pode ter esse tipo de orientação. Okay. Você falou uma coisa super importante, Olga, que é a questão de não tratar isso como falha de caráter e sim como uma patologia. Só para reforçar isso, a gente sabe que 50% das pessoas que fazem uso abusivo de substâncias, seja ela álcool, maconha, cocaína, crack ou até mesmo medicação, em 50% dos casos você tem uma outra patologia psiquiátrica de base. Aí a gente está falando de quê? Sintomas ansiosos, sintomas depressivos. Então, muitas vezes, a questão do álcool ou da droga é uma consequência de algo que começou bem antes. Verdade. E que precisa ser tratado para que a consequência desapareça. E muitas vezes a gente fica focado, às vezes, na consequência, só no sintoma que a gente está visualizando e não trata a doença de trabalho base. de base, é. Exatamente. Tem uma pessoa que não se identifica na linha 2. Boa tarde. Alô, Oi. Olga. Oi. Eu gostaria de perguntar, ela é oferente psiquiatra, É né? psiquiatra, sim, doutora Fabiana. Doutora Fabiana, eu sou uma mãe que eu convivi com um pai que usava droga. Ele tinha uma dificuldade muito grande para eu criar meus 3 filhos, porque ele estimulava, vem fumar um vinho, venha cheirar um pozinho, tudo em um. E foi uma luta muito, eu acabei me separando. Agora, um deles, um dos filhos, adquiriu tudo dele. Então, hoje ele é um dependente de crack, ele já roubou todo mundo da família, entendeu, para utilizar. Então, eu gostaria de saber o seguinte, ele herdou geneticamente ou foi por estar convivendo, já que os outros dois têm pavor de droga, têm pavor da vida que o pai levava e que o irmão leva. Então, eu gostaria que ela me respondesse. Obrigada, Olga. Obrigada, querida. A questão genética, ela está implicada, sim, mas ela não é responsável unicamente para explicar o que está acontecendo com seu filho. A questão da dependência química, ela é uma questão multifatorial. Então, a gente tem questões genéticas envolvidas, ambientais envolvidas, questões de personalidade. É verdade. Então, na verdade, é todo um contexto. Então, não quer dizer que o filho de uma pessoa que teve dependência ou que é dependente vai ser dependente. E, ao contrário, também, uma família que não tem história nenhuma, então nunca vai ter nenhum filho com problema de drogas. Essa associação, ela não é tão linear dessa maneira. Mas, sem dúvida nenhuma, fatores genéticos influenciam nesse desenvolvimento. Para muitos isso tem uma carga mais importante, né? E para outros até aversão mesmo, por ter crescido vendo um pai alcoolizado e cujo comportamento era, né, um comportamento duvidoso, digamos assim. E tem verdadeiro pavor de álcool, de droga, ou alguém da família também, tios, enfim. Existem situações e situações, né, doutora? A gente sabe que a questão da dependência química, ela tem uma ordem biológica e orgânica muito importante. A demonstração disso é que existem pessoas que fazem uso esporádicos ou recreativos de certas drogas e não desenvolvem um padrão de dependência. E existem pessoas que com poucas experimentações ou poucos episódios desenvolvem. Essa é a questão orgânica. Isso é individual, né? Que está relacionada à questão genética. Então, a ideia é, talvez a aversão por ver a problemática que se criava em casa com aquela situação do pai usando drogas, faz com que a pessoa não queira nem experimentar. Isso já protege ela de qualquer um dos dois desfechos. Ou dela ser muito sensível e se tornar dependente, ou até dela usar esporadicamente e não se tornar dependente. Mas não usar seria o primeiro passo. Agora, a situação que você citou anteriormente, né? De já haver um problema estabelecido de ordem psiquiátrica qualquer que seja ele, que seja uma bipolaridade ou que seja uma hiperatividade, ou seja, uma predisposição maior a problemas psicológicos, a droga pode vir avassaladora para pessoas com esse tipo de patologia, não? Pode, porque na verdade ela é consequência e depois ela reforça a doença. Então realmente vira uma questão caótica. Por exemplo, é muito comum pacientes com transtorno bipolar que na sua fase de euforia, às vezes na fase de depressão, fazem uso de substâncias psicoativas para minimizar os sintomas que estão sentindo. Inicialmente eles até atingem certo objetivo, uma parte desse objetivo, mas num momento imediato, aquela substância vai piorar o sintoma que ele está usando, que ele está sentindo. Isso vai fazer com que ele use de novo a substância. E aí ela vai piorar o que ele está sentindo. Isso se torna um ciclo vicioso e que
piora muito mais a patologia de base. Verdade. Denise, que está no trânsito, avisa que na Garibaldi tem um rapaz caído na pista e a polícia está no local interditando um lado da pista, né, um lado da faixa da avenida, deixando o trânsito ainda mais congestionado. Então, só para vocês que estão aí no trânsito já começaram a entender o porquê das coisas, né? Antônio Carlos pergunta, doutora Fabiana, aliás, ele afirma, doutora Fabiana, o cantor Chorão mesmo, que a gente pode trazer para esse assunto como um exemplo, né, bem recente, ele próprio tinha ciência de tudo que estava acontecendo, da dificuldade de deixar a droga, né, afastando inclusive os familiares, a esposa, enfim. E ele não queria ser internado, estava viciado em cocaína. O que a gente pode tirar de exemplo daí? Eu acho que é um excelente exemplo. Eu, na verdade, tenho muito cuidado em falar de eventos que a gente recebe notícias pela mídia, porque a gente vem tem distorcido às vezes nem também. tudo chega até a gente. Mas as poucas questões que eu vi eu acho que é um exemplo clássico dessa questão do o quanto o paciente tem naquele momento capacidade de decidir sobre ele mesmo. A família toda estava observando, os amigos falavam que todo mundo percebia que ele estava muito deprimido e usando muita droga, um padrão diferente do que ele usava antigamente. Fazia, exatamente. Segundo a esposa, a reportagem dela falando no Fantástico, ela disse que ela pensou e ela quis internar, mas algumas pessoas da família teriam sido contra. Então, aquele era o momento que talvez tivesse feito a diferença entre ele hoje ele está morto ou ele está vivo. Exato. Então, a internação involuntária tem exatamente esse papel. A gente sabe, overdose mais ainda, geralmente é um erro de medição, digamos assim, você não consegue avaliar o risco e você acaba ultrapassando a dose. Mas foi mesmo assim suicídio, com a maioria das celebridades aí, né? De verdadeiros talentos que a gente Whitney perdeu ao longo. Houston. Exato. Agora essa cantora maravilhosa que morreu, Amy Winehouse e outros tantos. Mas mesmo o suicídio, se a gente parar para ver, 98% dos suicídios completos, ou seja, de morte por suicídio, é consequência de uma doença grave e que pode ser evitada. Então, essa coisa de, eu quero morrer, eu tenho direito, então ninguém pode me internar ou me tratar, se sabe que 98% dos pacientes... já é parte de um delírio. É parte de uma doença, é parte de um sintoma. E quando os pacientes se tratam, ele fala, eu não quero mais. Aquilo é porque eu estava naquele momento. É verdade. Então, sempre tem tratamento e sempre tem uma escolha, uma diferença. Eu acho que o caso do Chorão é bem emblemático em relação a assim, o poder da internação no momento entre salvar uma vida ou deixar ela correr aquele curso que vai ser catastrófico. Verdade. Esse período de abstinência, doutora, né, com relação à droga, ele deve ser monitorado certamente por uma equipe multidisciplinar, não é? E demora muito isso ou isso é muito individual? Quanto tempo uma pessoa precisa ficar sob essa custódia, sob essa vigília, né? Para não haver uma recaída e para ter um suporte que certamente acontece com outro tipo de droga, né? Para aguentar os sintomas de uma abstinência que são severos. Na verdade, você tem várias etapas quando você fala em tratamento para álcool e drogas. Você tem a abstinência química, física, que aí varia um pouco de droga para droga, mas de uma maneira geral seria mais ou menos uns 15 dias, de uma maneira bem geral. Esse é o período de maior abstinência de sintomas como calafrios, dor de cabeça, insônia, mal-estar, anorexia, que é não comer direito. Então, mais ou menos isso. Só que você entra depois numa outra questão que é ensinar esse paciente estratégias para a prevenção de recaída, reforçar nele o conceito de o quanto a droga prejudica ele e o quanto ele está deixando de fazer outras coisas que ele sentia prazer antes. A coisa que a gente observa bastante no paciente que faz uso de álcool e drogas é que ele acaba perdendo a noção de outras atividades que ele tinha prazer e que ele se sentia bem fazendo, porque a droga dá um prazer muito imediato. Então você precisa refazer todo esse vínculo com a família, com a sociedade, com as atividades que ele gosta de fazer. Dá prazer, então né? É um tratamento, na verdade, muito mais complexo do que apenas colocar ele dentro de um ambiente restrito onde ele não tem acesso à droga. Não, esse é o primeiro passo para que ele comece a pensar sobre essa questão. E aí você tem todo um trabalho multidisciplinar realmente de envolver mudança de hábitos, reestruturação familiar, perspectiva de vida, de trabalho, de família, uma coisa mais complexa. E não confundir definitivamente uma condição dessa com o caráter da pessoa, né? Porque isso é cruel também, né? Esse é muito cruel. Bom, a gente vai encerrando o programa, mas acho que dá tempo de uma diquinha, né? Um programa é Sinta-se Bem. A gente vai estar na terça-feira, lá na quarta-feira, dia 3, aprendendo sobre nutrição, Zé. São 20 segundos, não me negue 20 segundos. Cuidados ao guardar os alimentos.
Vida saudável. Alimente essa ideia. O cuidado com os produtos da alimentação devem ser tomados não só durante a compra e o preparo, mas também na hora de guardá-los em casa. Prefira sempre os locais secos e ventilados. Evite colocar as embalagens de alimentos no chão ou perto de produtos de limpeza. Fique de olho também no prazo de validade dos alimentos. Nutrição saudável. Alimente essa ideia. Até arranhou o disco aí, tá vendo? Mas foi bom. Essas diquinhas pegam muito bem. Obrigada, Zé, eu te amo. Doutora, foi muito legal tê-la aqui, viu? Um assunto bem bacana e reflexivo para as famílias que vivem esse drama, né? Muito obrigada, viu? Até a próxima oportunidade. Obrigada a você, Olga, pelo convite e pelas pessoas que nos ouviram hoje. Então agora acompanha aí o finalzinho, né, da tarde com Mário Kertz e a equipe no Jornal da Cidade, segunda edição. Hoje com Gui Ferreira, viu, gente? Amanhã estaremos aqui firmes e fortes. Até lá. Você ouviu Sinta-se Bem com Olga Goulart. Qualidade de vida no seu rádio. Sinta-se bem.